Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação lá em Israel, hoje, dia 26 de janeiro de 2024, meio-dia aqui no Rio de Janeiro, 5 horas da tarde lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo, e temos algumas informações interessantes. Os israelenses continuam avançando aqui em Khan Yunis. Segundo eles colocaram uma base no centro de Khan Yunis, na região mais preocupante na visão deles lá de terroristas do Hamas, mas estão conseguindo dominar a cidade aqui de Khan Yunis. A gente tem informação também que as estimativas dele, que os foguetes do Hamas estão chegando perto do fim, mas hoje ainda teve bombardeio, ainda teve foguetes sendo lançados contra Ashkelon, essa cidade israelense aqui, né? Por outro lado, a gente tem informações de que o Israel conseguiu negociar um grande contrato de armas com os Estados Unidos com o objetivo justamente de expandir o confronto na direção do Líbano. Então é muito provável que a gente veja de fato uma expansão da ação israelense aqui do Líbano. A gente não sabe ainda o que vai ser, se vai ser só no sul do Líbano, se vai ser o Líbano inteiro, qual vai ser o objetivo dessa ação israelense, mas parece que o objetivo é esse mesmo, né? Enquanto isso, a gente tem a informação que os americanos estão discutindo a situação no Iraque. Vamos sair, não vamos sair, vamos diminuir tropas. O que vai acontecer com os americanos no Iraque, uma vez que o governo iraquiano pediu a saída deles, né? O problema teme-se que se o governo americano sair do Iraque, o Iraque caia para o Irã muito rapidamente. Vamos ver o que vai acontecer, mas o governo iraquiano está querendo que ele saia, então... Enfim, outra coisa muito importante, o Tribunal de Haia acabou de emitir a sua primeira decisão no caso em que a África do Sul acusa Israel de genocídio, e vocês sabem de que lado o idiota do Lula e o governo brasileiro estão nessa história, e felizmente a Corte de Haia entendeu a coisa correta, negou todas as liminares, né? Queria-se uma trégua liminarmente, né? Nada disso foi definido, nenhuma liminar foi dada para o Hamas, ou seja, a gente não sabe o resultado final ainda vai ser avaliado mais adiante, mas tudo indica que a Corte de Haia não comprou o discurso esquerdista de tadinho dos palestinos. Essa notícia foi sugerida por TNT, Kobayashi Maru e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Principalmente porque, embora os palestinos em si sejam vítimas também do Hamas, essa ação, no final das contas, visa ajudar o Hamas. Então, talvez eu tenha falado errado, não é tadinho dos palestinos, é tadinho do Hamas. Né? Não colou essa desculpa de tadinho do Hamas na Corte de Haia, né? Pois bem, aqui na faixa de Gaza continua basicamente a mesma situação de ontem. Na parte norte, o exército israelense está liberando algumas áreas para o retorno dos palestinos, né? A coisa já está relativamente tranquila, embora continuem visando células do Hamas ali, continuem visando grupos terroristas nessa região, né? Aqui no centro da faixa de Gaza também algumas operações aqui. A situação já está com várias cidades aqui fechadas em pockets aqui justamente para fazer a limpeza dessas cidades. E agora Khan Yunis que é o principal centro de operações, né? Tem esse mapa aqui que foi atualizado com essa informação de que os israelenses já teriam tomado toda Khan Yunis e estariam avançando para cá, né? É aquilo que eu falo para vocês, esses mapas todos são suposições que o pessoal faz com base em imagens que estão acontecendo lá. Os mapas de verdade, que realmente mostram esse tipo de coisa, são confidenciais. O exército israelense não vai divulgar esses mapas agora. Então isso aqui tudo fica sendo o pessoal na internet tentando achar onde é que está, usando OSINT, né, Open Source Intelligence. Enfim, então tem alguma discrepância aqui em relação a esse mapa e esse outro. Mas ele está chegando à conclusão de que o exército israelense está avançando aqui em direção à região aqui, ao mar, né? Bom, o Emmanuel Fabian, ele explica aqui a situação do que está sendo feito. Ele diz aqui justamente que as tropas do exército israelense já estabeleceram uma brigada no coração de Khan Yunis, então eles já estão agindo ali no centro de Khan Yunis contra os palestinos, né, contra os terroristas, e segundo eles estão dizendo aqui, tem muitos terroristas mortos justamente durante essas batalhas intensivas ali na área de Khan Yunis, né?
essas mensagens aqui dele tá em ordem, tá? Então aqui ele fala sobre a brigada paraquedista que está operando ali em Khan Yunis e conseguiu derrubar vários atiradores terroristas do Hamas e continuam fazendo operações por ali, né? Então aqui tem alguns vídeos mostrando as operações israelenses ali naquela área. Aqui uma terceira mensagem, essa aqui é do dia de hoje, do dia 26, as outras duas são de ontem, dia 25. Então eles continuam fazendo uma série de operações ali em Khan Yunis, identificando esses terroristas, né? Bom, segundo eles estão dizendo aqui, múltiplos terroristas foram mortos e os snipers do exército israelense têm atingido procurado também esses terroristas nos túneis e coisa e tal, né? Bom, eles fizeram uma estimativa de que o arsenal do Hamas foi reduzido a apenas algumas poucas centenas de foguetes. Dos 20 mil que eles tinham quando começou a invasão da faixa de Gaza, 9 mil foram disparados contra Israel, muitos outros foram explodidos dentro de Gaza, né? O exército israelense identificou os foguetes e explodiu. Nesse momento, o Hamas não tem capacidade de produzir novos foguetes, a gente mostrou várias fábricas que foram destruídas pelo exército israelense. Então, o exército não apenas destruiu milhares de foguetes e também demoliu vários locais de lançamento, locais de produção. Então, acredita-se que o Hamas tem apenas poucas centenas de foguetes ainda que podem ser lançados nessa guerra, né? Infelizmente, uma parte foi lançada hoje contra a cidade de Ashkelon. É a primeira vez em 3 semanas que há um ataque nessa cidade, o que mostra que realmente eles ainda têm alguma coisa, mas o arsenal está realmente pequeno, está cada vez menor a possibilidade do Hamas fazer um ataque terrorista ali, né? Outra coisa, falando sobre o Líbano, o exército israelense lançou mais uma grande onda de ataques em alvos do Hezbollah, né? Então, a gente falando aqui do norte de Israel, sul do Líbano, mais uma grande quantidade de bombardeios aqui visando alvos do Hezbollah aqui no norte. E a gente vai ver como é que pode ser que isso aqui realmente se torne uma nova linha de frente. É bem provável que Israel esteja primeiro querendo resolver a faixa de Gaza, liberar suas tropas daqui totalmente, para então começar essa campanha aqui no norte, né? Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra fala aqui sobre uma coisa muito importante, a questão do Iraque, né? Os Estados Unidos e o governo do Iraque vão negociar agora o que vai acontecer a partir daqui com as forças da coalizão, né? O governo do Iraque sinalizou que quer que os Estados Unidos saia. O problema é isso mesmo? Porque pode ser também coisa de político. Sabe quando o político fala o que o povo quer ouvir, mas na prática ele sabe, não sai não, porque se sair o Irã vai invadir, a gente vai acabar perdendo o Estado, né? O Iêmen, ele fala aqui só daquela mentira que a gente já falou ontem. O pessoal do Iêmen disse que tinha atacado um barco americano, mas na verdade não conseguiu. No norte da faixa de Gaza, nenhuma mudança aqui. Enfim, o resto aqui não tem nenhuma grande mudança, né? Bom, parece que Israel assinou um grande acordo de armas com os Estados Unidos, vão comprar milhares de munições e mais um monte de coisa aqui para F-35, F-15, helicóptero Apache, e, poxa, isso podia ir para a Ucrânia também, né? Pô, um monte de arma. Será que conseguiu já o financiamento? Porque o Congresso estava barrando, né? Ou isso daqui é um acordo para comprar as armas e Israel vai pagar pelas armas, né? Não sei como é que é. Enfim, de qualquer forma, segundo eles estão falando aqui, ó, preparações para uma guerra de larga escala em múltiplos frontes, né? Hoje tem um fronte só, que é a faixa de Gaza. É possível que Israel esteja querendo abrir um outro fronte aqui na Síria ou no Líbano, a gente não sabe ainda, né? Bom, o ministro da Saúde de Israel está fazendo vários exercícios de grande escala para uma guerra contra o Hezbollah. Então ele está montando hospitais, serviços de resgate, um monte de teste para ver como seria essa guerra com o Hezbollah. Vai ser muito mais difícil do que com o Hamas. Ambos são grupos terroristas financiados pelo Irã, mas o Hezbollah é muito mais, digamos, bem estabelecido, né? Muito maior em termos de capacidade de dano do que o Hamas. Então não vai ser uma guerra fácil, mas talvez seja a única alternativa de Israel nesse momento, né? Bom, houve um reporte não confirmado de explosões em um campo de gás no leste do Iraque, né, perto do Irã, essa cidade aqui de Sulaimaya. Eu não sei se eu pronunciei isso certo, eu pronunciei errado com certeza. Mas é essa cidade aqui, ó, é alguma coisa nessa região aqui, ó.
eu não vou achar a cidade aqui, mas nesse ponto aqui, próximo da fronteira com o Irã, né? Tá aqui o Irã do lado de cá, o Iraque aqui, nesse ponto aqui tem essa cidade que pode ter havido uma explosão, mas a gente não tem confirmação de nada, né? A grande notícia do dia é justamente o início das negociações entre o governo do Iraque e os americanos sobre como é que vai ficar a situação das tropas lá no Iraque, né? Olha, eu tenho para mim que os Estados Unidos até preferia sair do Iraque. O problema é que se os Estados Unidos sair do Iraque, meu amigo, rapidamente o Irã toma conta, né? O pessoal tem muito essa fábula que os Estados Unidos estão no Iraque porque quer explorar o petróleo do Iraque, mas a verdade é que os Estados Unidos hoje em dia já é autossuficiente em petróleo, já produz o petróleo suficiente para o próprio Estados Unidos e até vende, até exporta petróleo, né? Enfim, não sei se tem esse interesse todo lá no Iraque. Eu acho que a preocupação maior ali é justamente com a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é um grande aliado dos Estados Unidos e é sunita e teme muito uma expansão do Irã, que é xiita, né? Aquela velha disputa que tem entre essas facções lá dos muçulmanos, né? Essas denominações religiosas muçulmanas, né? Então, se os Estados Unidos abandonar o Iraque, é muito provável, do jeito que está o Iraque hoje, que ele seja destruído pelo Irã, seja invadido pelo Irã, né? Mas aí qual que é a solução? Os Estados Unidos ficar para sempre lá? Como é que vai resolver isso, né? A única solução que eu vejo, que eu acho que vai acabar desbocando isso daí em algum momento, é a guerra com o Irã. Não vai ter jeito, vai ter que fazer uma guerra com o Irã para tirar essa vantagem do Irã, né? Para tirar o governo que tem lá. E aí, quem sabe, né? A coisa se acalma ali no Oriente Médio. Bom, uma excelente notícia, os Estados Unidos decidiu parar de mandar dinheiro para a UNRWA, que é o órgão das Nações Unidas responsáveis por ajudar os palestinos. Excelente notícia, é o que eu falo. Isso esse dinheiro para esse pessoal impulsiona a guerra. Eles querem, antes, para poder mandar mais dinheiro para lá, eles querem uma investigação completa do envolvimento das pessoas que trabalham na UNRWA no massacre do dia 7 de outubro. Ou seja, não vão mandar dinheiro, porque vão descobrir que realmente o pessoal lá, no mínimo, comemorou junto com os terroristas, né? E bom, hoje o Tribunal da ONU, na verdade o Tribunal de Haia, né? A Corte Internacional de Justiça, não é da ONU, tá? São órgãos separados, tá? Mas enfim, o pessoal confunde muito mesmo. Diz que iria emitir a primeira decisão do caso do genocídio contra Israel. Para quem não lembra desse caso, a África do Sul, que embora seja um país que não tem nada a ver com nada, muitas vezes atua como o país do Hamas, tá? Eles têm uma ligação com o Hamas muito grande. De onde é que vem essa ligação? Esquerdismo, né? Igual aqui no Brasil também. Quem é que apoia o Hamas? Quem é que apoia terroristas aqui no Brasil? A esquerda, né? Então, a África do Sul entrou com um caso na Corte Internacional de Justiça acusando Israel de genocídio, dizendo que Israel estaria tendo um ataque desproporcional na faixa de Gaza, né, causando muito mais danos do que a coisa original. Eu já expliquei para vocês, em direito internacional, aliás, como em direito comum também, a questão toda é quem inicia a violência. Então, quem inicia a violência abre mão da sua defesa e você pode, agora, o país que foi inicialmente atingido, pode usar toda a violência necessária para fazer cessar aquela agressão, o que pode incluir tudo que está sendo feito ali na faixa de Gaza. Eu não vejo nenhum indício de genocídio. Essa ideia de que, mas morreram 20 mil pessoas na faixa de Gaza e os terroristas, quando fizeram um ataque, mataram só não sei quantas mil. A contabilidade não é essa. A contabilidade é quem começou, quem iniciou a agressão. Foram os terroristas do Hamas. Então eles estão errados. Até Israel se sentir segura, ela tem o direito de entrar lá e destruir tudo que for necessário, matar todas as pessoas que forem necessárias, até se sentir segura que não vai haver uma nova agressão dessa. Se você quer evitar esse tipo de coisa, não agrida. É isso que você deve buscar num mundo de paz. A agressão tem que ser contida. Porque se você ficar fazendo contabilidade, não vai acabar a agressão nunca, porque aí vão fazer a conta de que, mas em 1623 matou não sei quantos, mas agora matou não sei o que lá, e esses aqui que morreram de fome por causa da culpa do exército de Israel, ou o contrário. Enfim, você começa a fazer contabilidade de mortos, isso não chega nunca a um resultado satisfatório. O importante é quem iniciou a agressão. Enfim, então estava todo mundo empolgadão, o Brasil elevou o tom. O Lula falou, não, Lula deu uma de macho, fingiu que era macho e falou que não, que é um absurdo, que Israel, não sei o que lá, tadinho do Hamas, tadinho dos terroristas, é o trabalho deles. O Lula falou um negócio desse. O Lula falou dos ladrões aqui no Brasil, né? Não, que o rapaz que rouba celular, esse é o trabalho dele, não sei o que lá. Porra, que absurdo isso, cara. Não, não é. Roubo não é trabalho de ninguém, roubo é um crime. Da mesma forma, né?
eu estou exagerando aqui, tá? O Lula não falou isso, mas é alguma besteira equivalente, né? Que o Hamas está fazendo o trabalho dele, eles são terroristas, o trabalho é fazer terrorismo mesmo, tadinho, né? É para comprar uma cervejinha depois e não sei o que lá. Enfim, o Lula elevou o tom contra Israel, mas felizmente a Corte de Haia tem os pés no chão e falou que, olha só, o que foi julgado hoje foram apenas as cautelares, as liminares, ou seja, aquelas decisões que são tomadas antes da decisão final, apenas para evitar que o problema piore até a decisão final, né? Então, o que o Hamas pediu? O Hamas pediu na Corte de Justiça trégua. Não, enquanto não decide se é um genocídio ou não, vamos proibir qualquer ação de Israel lá na faixa de Gaza para não piorar mais a situação, né? A Corte de Haia virou e falou, ó, não dá para fazer isso não. Então, vai ainda decidir no mérito mais adiante, não se sabe qual o prazo, costuma levar um tempo, porque agora tem um monte de apresentação de provas e investigações e coisa e tal. Por exemplo, lá no caso da guerra da Rússia com a Ucrânia, foi depois de meses que eles emitiram a ordem de prisão para o Putin, né? Já tinha acontecido um monte de coisa, tinha provas abundantes, evidentes da agressão russa na Ucrânia, aí emitiram a ordem de prisão contra o Putin, né? Enfim, isso aqui vai demorar até o mérito final, mas eu estou para dizer para vocês, se a corte estivesse inclinada a achar que é um genocídio, teria dado as medidas cautelares, porque para pensar. Se você acha que está havendo um genocídio nesse momento, você manda parar, né? A primeira coisa é, para o genocídio, antes da gente investigar esse negócio aqui. A corte não mandou parar o que está acontecendo lá na faixa de Gaza. É porque ela não acredita que seja um genocídio, evidentemente, né? Ou seja, isso indica que a decisão final, a decisão no mérito, deve ser favorável a Israel. A gente não sabe, tudo pode mudar até o final, mas essa é a situação atual. O África do Sul, Hamas e o PT, ó, se fuderam. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.